você com toda a sua experiência, o que você pode falar para as pessoas que têm exatamente essa dúvida, essa questão na cabeça, né? Por exemplo, como se manter empregável, tá? Como você acabou de falar há pouco tempo aí, estamos num momento também de muitas mudanças, de incertezas, né? A pandemia trouxe tudo isso, mas as pessoas que já estão colocadas, como se manter empregável? Como as pessoas que querem também saber como fazer para ter essa certa tranquilidade, como seria isso? Para o profissional se manter empregável, ele precisa realmente, né, se manter atualizado em primeiro lugar, cultivar bons networkings. Networking o que é? São contatos, né? São pessoas que de repente podem te ajudar em algum momento que você precise, né? E que você também possa ajudá-los, né? É uma rede de contatos profissionais. O que acontece é que muitas vezes quando o profissional ele está numa posição dentro da empresa e ele se sente até um pouco seguro ali, ele fecha muitas portas, muitas vezes ele não se posiciona no LinkedIn, por exemplo, ele não tem nem o seu currículo atualizado, muitas vezes ele perde contato com pessoas que poderiam ser importantes para a vida dele, e aí é muito ruim, porque às vezes você vai retomar esses contatos só naquele momento que você precisa, sabe? Então, o ideal é que você reserve um tempo, sim, da sua agenda para cultivar esses networkings, né? Para cultivar isso, reserve um tempo da sua agenda também para se desenvolver, porque é como eu digo, né? A nossa carreira é como se fosse uma empresa, é a nossa empresa. E toda empresa, quando ela tem o lucro dela, né, no final do mês, se ela gastasse todo o lucro dela em coisas supérfluas, ela não se manteria aberta, porque ela tem que reinvestir, ela tem que retroalimentar. E a nossa carreira, muitas vezes, a gente trata o nosso salário dessa forma. A gente recebe, gasta tudo, né, com as nossas despesas, enfim, mas não reserva uma parte para retroalimentar essa carreira, né? E até mesmo com essa retroalimentação, você conseguiria até cargos maiores e salários maiores. Mas você precisa, né, trazer esse desenvolvimento, investir no seu desenvolvimento para que você se torne realmente uma pessoa que, se amanhã mudar a gestão da sua empresa, ou a empresa for vendida, ou acontecer qualquer coisa do tipo, você não permaneça muito tempo, né, buscando um emprego. E aí eu quero trazer essa reflexão até para o pessoal aí de casa, né? Se pergunta para você mesmo, se hoje você perdesse o seu emprego, você acha que você seria recontratado em mais ou menos de 3 meses? Você acha que em menos de 3 meses você já estaria recontratado ou mais de 3 meses? E aí você começa a se olhar um pouquinho nesse aspecto, porque aí você começa a ver, poxa, eu estou totalmente desatualizado, o meu idioma, inglês, né, enfim, não é o suficiente para os outros profissionais que têm o mesmo cargo que eu. Como é que estão no mercado os outros profissionais que têm o mesmo cargo que você, em termos de qualificação? Quando foi o último curso de qualificação que você fez ou de atualização? Então, começa a pensar sobre isso e aí você começa a avaliar que realmente hoje se você estaria num nível, né, de empregabilidade ou não. Então, o que eu diria é isso, né? Manter-se atualizado, manter o seu network e manter o seu posicionamento profissional no LinkedIn. Muito bem, Richelle Tamura, respondendo aqui as perguntas e mostrando tudo sobre a vida profissional, sobre transição de carreira, recolocação, posicionamento no LinkedIn. E claro, você que está assistindo o programa, fique à vontade, hein, para perguntar, para participar. Richelle, me diz uma coisa, e como uma pessoa conseguir assim um novo emprego, tá? Numa determinada área, mas sem ter nenhuma experiência. É possível isso? É possível uma pessoa conseguir um emprego novo numa área que ela não tem experiência nenhuma? O que você pode dizer a respeito disso? É possível, sim. O que eu costumo orientar, né, as pessoas é o seguinte: quando você não tem experiência prática, e muitas vezes a experiência prática, ela não depende de você, né? Ela depende de você ter uma oportunidade, né, para ter essa experiência. Mas quando você não tem a experiência prática, você pode fazer aquilo que depende de você, que é o quê? Estudar muito a teoria. Um profissional que não tem experiência prática naquele assunto, ele precisa dominar
a teoria sobre aquele assunto, ao ponto de ele chegar numa entrevista e conseguir passar, né, para o recrutador que, embora ele não tenha vivência prática, mas ele conhece do assunto. Ele sabe sobre aquela situação, ele sabe sobre aquilo. E se ele entrar nessa empresa, rapidamente ele vai conseguir se desenvolver e dar resultado. Então, não adianta você também querer entrar numa área onde você não tem experiência nenhuma e também não tem nenhum conhecimento teórico. E às vezes acontece isso. E quando a gente fala de transição de carreira, a gente não está começando do zero, né? Muitas vezes você está começando de uma outra carreira. Você finalizou e você está partindo para uma outra. O que tem de semelhança entre uma e outra? Será que, de repente, algumas coisas que são realizadas nessa nova carreira, você não pode trazer de experiência da anterior? Muitas vezes você consegue fazer alguma conexão, né? Então, também esse é um dos pontos, é um dos caminhos. Mas se, de repente, você está começando do zero mesmo, né? Vamos supor aí um estudante que está entrando no teu primeiro emprego, o ideal é que ele se cerque de todo o conhecimento teórico possível para que ele possa, numa disputa de uma vaga, disputar com alguém que tem experiência e que muitas vezes pode estar até desatualizado. Então, na minha mentoria, por exemplo, no meu histórico profissional, eu já consegui recolocar pessoas que não tinham experiência, né, e que concorreram vaga até com quem já tinha, mas teve esse diferencial, né, da pessoa demonstrar isso, além das habilidades comportamentais, né, chamadas de soft skills, hoje em dia, né, para apresentar ali na hora da entrevista e conseguiu realmente se dar bem nesse processo. Muito bom. Richelle Tamura, ao vivo aqui conosco, falando sobre vida profissional. Ô, Richelle, outro ponto muito importante, muita gente aí que está assistindo o programa, né? Tem muitas pessoas que têm, assim, eu posso dizer, pânico, um verdadeiro, assim, pavor, quando se fala a palavra entrevista, tá? Muitas vezes você vai lá, deixa o teu currículo, você está procurando uma colocação no mercado de trabalho, aí de repente vem aquela ligação marcando uma entrevista para você mostrar realmente as suas habilidades, tá certo? E ter a possibilidade de ser contratada, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: como uma pessoa deve fazer para se destacar nessa entrevista? Algo assim que cria tanto pânico, né, em muita gente. E aí? Olha, eu vou dar aqui uma orientação, ó, que vale ouro, hein? Vocês gravem isso aqui e estudem. Na verdade, é o seguinte: quando o recrutador chama você para uma entrevista, primeiro ele quer entender e fazer conexão do seu perfil profissional, das suas experiências, com o perfil da vaga que ele tem aberto. Então, a ideia é que você se baseie na descrição da vaga. Então, se a vaga está pedindo determinadas experiências, são essas experiências que ele quer ouvir de você. São essas experiências que ele quer ouvir que você tenha. É claro que você só vai falar se você realmente tiver. Eu não recomendo de forma alguma você mentir numa entrevista, porque mentir numa entrevista você pode até conseguir entrar na empresa, mas depois você não vai conseguir se manter, porque, né, ninguém consegue sustentar um personagem, né? Agora, assim, se você tem aquelas habilidades, você precisa expor isso de uma forma muito clara durante a entrevista. E a ideia é que você comece a falar delas logo nos primeiros minutos, porque se você começa nos primeiros minutos contar o teu histórico profissional, mas ele demorar pelo menos uns 5 minutos para chegar nesse ponto, muitas vezes você perde a atenção do interlocutor. Então, assim, logo de início, você já tem que trazer algo que faça com que ele preste atenção em você, que ele continue te ouvindo e que ele consiga, na cabeça dele, fazer essa conexão, né? Que ele consiga entender, poxa, eu estou buscando, por exemplo, o inglês avançado. Ele tem um inglês avançado. Eu estou buscando um profissional que tenha mais de 5 anos de experiência. Ele tem mais de 5 anos de experiência, porque você já falou ali no meio da conversa, você já está falando quantos anos de experiência você tem, o teu nível de inglês, você já está falando coisas que realmente fazem sentido ali com o que ele está buscando na vaga. E entender que a entrevista, ela é sobre você, né? Ela é sobre você está falando exatamente sobre as suas experiências, e ninguém sabe mais sobre você do que você mesmo.
Então, não há motivos para que você fique nervoso, enfim. A ideia é que você vá lá e simplesmente se coloque e fale quem você é, né? E traga para o recrutador as suas habilidades de acordo com o que ele está pedindo aí na descrição da vaga.